Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar gravado aqui no Minas 2, essa instituição quase centenária. Sigo em ótima companhia com Bela Falcone, grandes convidados e convidadas, né, Bela? É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema super importante que nos acompanha desde o nascimento. A gente só não faz isso quando a gente está na barriga da mãe, mas saiu da barriga, a vacina já faz parte da nossa vida e a vacina, inclusive, é uma grande evolução da ciência, né, que erradicou em muitas doenças, controlou muitas outras. E, Fernando, quem que está aqui com a gente hoje para falar desse assunto? Doutora Flávia Massotti, é médica patologista dos laboratórios Mater Dei, nosso grande parceiro aqui no Saúde e Bem-Estar. E a Bela está dizendo, né, começa desde quando a gente nasce, mas hoje a gente tem um episódio, assim, um episódio de enciclopédia, um episódio para colecionar, que a gente vai falar que a gente precisa vacinar a vida toda, doutora Flávia. Bem-vinda ao nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada, Bela, obrigada, Fernando. doutora. Você falou que começa quando a gente nasce, mas na verdade começa na barriga da mãe. É mesmo? Então, pera, vamos corrigir aqui, errata. Como assim começa na barriga da mãe? Através da mãe, né? Através da mãe, né? Bom. A mãe, o bebê, ele nasce com o sistema imunológico completamente imaturo e é através dos anticorpos que são passados da mãe para o bebê que ele consegue nascer e estar protegido pelos primeiros antígenos, vírus, bactérias que ele vai tomar o contato logo ao nascimento. Então, a gente já tem algumas vacinas que são recomendadas para a gestante e são fundamentais aí para garantir a saúde dela e do bebê assim que ele nasce. E aí tem todo um cuidado, a carteirinha de vacinação, pais zelosos, mães corujas, todo mundo ali cuidando, né? Anda com a carteirinha. Bela deve ter as carteirinhas tudo ali atualizada, né, Bela? Atualizada. Eu sou a louca da vacina. É. Eu preciso ter tudo em dia para ficar. Eu tenho 2 filhas, né? Então, para ficar tranquila, porque infelizmente no Brasil ainda tem muitas doenças que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde elas nasceram, já não existe mais. Né? A vacina da BCG, que chama, Sim. lá eles não dão essa vacina. É. Elas vieram para o Brasil tomar. Pois então, a gente tem um histórico de evolução de Radicação. erradicação de doenças importantes. Sarampo tá nesse... O sarampo ele foi reduzido bastante, mas não erradicado totalmente. A varíola foi erradicada Varíola. em 1980 e a pólio, né, o Brasil recebeu o atestado de erradicação da pólio, mas infelizmente, por a redução da cobertura vacinal, o vírus voltou a circular em alguns países. Então, a gente não pode falar que a pólio está eliminada do mundo, mas a varíola foi eliminada em 1980. E outras diminuíram bastante a carga vacinal, a carga infecciosa dela, e aí diminui nosso risco de contágio. O que eu estou também querendo fazer a relação aqui, que a gente tenha ali essa atenção muito grande com os pais, mães, avós, com as crianças, mas depois a gente meio que perde isso. A sua carteira de vacinação dela. A minha carteira está intacta lá em casa. A sua, tá, A minha mas... está intacta. A minha, na verdade, a minha antiga, ela foi transcrita para uma Sim, nova. Então, sim. o papelzinho hoje está novinho. Mas eu tenho a minha caixinha de documentos, que tem a minha antiga, bem antiga, que já está despedaçada, mas ela foi traduzida para uma nova, que é a carteira que eu atualizo hoje em dia, né? Com as vacinas que a gente vai usando. Eu não tenho esse cuidado da Bela, não sei onde está a minha. Eu sei que tem uma lá de febre amarela que está no passaporte, que é aquela For Life. Sim. Você toma para a vida e aí tá ok. Mas eu não tenho. Deveria ter, né? A gente deveria Hoje ter. a tendência é que esses dados fiquem todos centralizados no SUS, né? E que a gente tenha acesso a isso pelo cartão do SUS. Isso, inclusive, ajuda na hora de viajar, porque centraliza as informações das vacinas que você precisa para entrar em outros países. E a gente também, agora, a cartelinha física, ela ajuda porque tem vacinas que são recomendadas na vida adulta, nos idosos, e aí é um lembrete. Disso que eu queria te perguntar, inclusive, né? Como que essa necessidade muda ao longo da vida, né? Começando ali pela infância, logo que nasce, Sim. até a terceira idade. Como que isso vai mudando, assim? Isso vai ser atualizado porque o sistema imunológico nosso tem isso. Ele começa muito imaturo, ele atinge um pico junto com a nossa vida adulta, maturidade, e depois, na velhice, ele vai diminuindo a função também. E assim como as vacinas que a gente aplica, tem vacina que a gente aplica dose única, tem vacina que a gente aplica reforços, e às vezes a imunidade, ela atinge um pico, depois ela vai caindo, e aí são necessárias doses de reforço
para poder atualizar o sistema imunológico e ele ficar pronto, né? Ter uma prontidão de resposta caso você tenha contato com aquele agente. A gente enfrentou agora com muito temor, né, a epidemia da Covid, né? E temos aí essas vacinas todas aí, né, muito recentes na nossa memória. Sim. Na sua experiência, a gente vai ter que fazer o reforço dessa vacina. O que a senhora acha que vem por aí com relação ao cuidado de novas epidemias e até mesmo do Covid? O Covid hoje ele está no calendário, no Programa Nacional de Imunização. Quem já tomou a dose, as vacinas completas, Quantas? são 3 doses. 3. Mais um reforço. Quem já tomou, a não ser que seja profissional de saúde, seja imunodeprimido, tem alguma condição de saúde específica, não precisa de novos reforços. Mas hoje as crianças a vacina de Covid já está no PLI. Então a criança quando nasce, a partir de 6 meses, ela já começa a sua proteção. A atualização em relação a novas cepas circulantes, ela vai acontecer. E aí o que define a necessidade de um reforço é a circulação de novas cepas e se ela entra no grau de epidemia ou mesmo de pandemia, que nesse momento a gente tem uma endemia, quer dizer, tem a incidência da doença está controlada. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Queria só te fazer uma pergunta, assim, um gancho, né? Aproveitando que o Fernando falou sobre a Covid, porque houve muita especulação sobre a vacina, se funciona, não funciona, se tem efeito colateral, se não tem. Eu tomei 4 doses de Pfizer. Eu estava nos Estados Unidos na época, e essa era a vacina que tinha lá. Mas depois a própria Pfizer se pronunciou com relação a alguns colaterais importantes, né? Eu não sei como que tá isso hoje em dia, como que ficou essa questão, né? Não tô querendo nem entrar aqui na questão da marca em si ou do fabricante, mas houve um pronunciamento por parte deles que eu vi com relação a esses colaterais. Eu lembro que eu fiquei apavorada na época. Eu falei, meu Deus, eu tomei 4 dessa, né? E isso me deixou um pouco insegura, inclusive, de vacinar as minhas filhas. Não sou anti-vac, sou uma pessoa super consciente, inclusive, com relação à importância da vacinação, mas também gosto de estar bem informada, né? Claro, Qual que é a sua percepção aí com relação a isso? A vacina, para ela ser liberada para uso, ela é uma decisão de saúde pública. Então, o risco da doença normalmente é superior ao efeito colateral que pode acontecer em relação à vacina. O que a gente vê, assim, no caso da pandemia, isso foi muito divulgado, mas quantas mortes são evitadas com o uso daquela vacina? Ou quantas hospitalizações, ou quantas sequelas permanentes são evitadas. Então, não existe nenhuma medicação, nenhuma droga, nenhuma vacina isenta de efeitos colaterais. Só que os efeitos colaterais eles são controlados e são remediados, né? Então, quando tu toma uma decisão de uma indicação de uma vacina na saúde pública, tem esses estudos eles vão sendo acompanhados ao longo do tempo, porque caso aquela vacina, o efeito colateral dela seja superior à proteção que ela vai fornecer, ou você vai atualizar aquela vacina ou você vai mudar a orientação. No caso dessa vacina, ela foi atualizada ou permanece a mesma? Foram atualizadas as cepas, né? Foram atualizados o espectro de proteção. Mas em termos de efeito colateral ainda é muito inferior à proteção que ela confere. A gente está gravando aqui esse episódio no Minas 2 durante um dia muito movimentado, então por isso essa movimentação aqui da alegria, da energia do Minas Tênis e dos minastenistas, né, que ssão patrimônios belo-horizontinos também, né, Bela? E estamos gravando no meados do outono, no início do outono, na verdade, onde todo mundo está se preparando para tomar a vacina da gripe. Isso mesmo. E muita gente com receio, e até acreditando piamente, vacina da gripe causa gripe. Sei que você vai responder que não causa. Mas por que as pessoas têm tanto medo
E por que tantas pessoas garantem, falam, toda vez que eu vacino, eu fico mais gripada ou mais gripado? A vacina da gripe, ela não exclui completamente a possibilidade de você ter gripe. Ela atenua os sintomas da gripe. A gente tem muitos vírus circulando. Todo ano a OMS ela atualiza quais são as cepas circulantes e a vacina é produzida baseada naquelas cepas. Isso pode mudar. Agora, é comum alguns efeitos colaterais mais leves da vacina da gripe. Então, é comum, não necessariamente a infecção. Como a gente vacina já no período da sazonalidade da gripe, pode acontecer de você vacinar e você gripar. Mas mesmo logo nos primeiros dias, semanas após a vacina, o fato de você ter tomado contato com aquela cepa antes te dá condições de você ter uma doença mais leve. E de você, a vacinação da gripe é principalmente para minimizar a internação e consequências graves da gripe. A influenza, As complicações. a influenza causa complicações Você sabe graves. que é o único ano que eu não tomei a vacina da influenza, eu peguei influenza, Sim. que eu mantenho, eu já falei no início, né? Eu sou a louca das dadas da carteirinha. Nesse ano, não sei que cargas d'água, não deu tempo, viajei e fui para a Europa. Fiquei mal, menina. Peguei a A1N2, eu acho, Sim. que é uma variante, né? Eu fiquei muito ruim, mas não tinha vacinado. Se tivesse vacinado, provavelmente não teria. E é uma vacina que precisa ser atualizada anualmente. Sempre. Pela questão da Eu cepa. já vou tomar minha vacina semana que vem da gripe. E a vacina de hepatite também é outra que é importante a gente falar aqui, né? Conscientizar. Nós temos um espectro de agentes. A hepatite ela é uma doença que tem uma cobertura vacinal ainda baixa, né? E ele é um vírus com consequências graves e permanentes. Inclusive de insuficiência hepática, pode até desenvolver cirrose. Então, caso é comum a vacina da hepatite B, por exemplo, dar dor no local de aplicação, mas a consequência é muito menor do que você de fato desenvolver a hepatite, né? Dependendo do nível de evolução, a gente não quer ser catastrófica, né? Mas a gente acaba sendo, porque a hepatite crônica ela pode gerar necessidade, inclusive, de transplante hepático. Então, quando a gente coloca na balança o risco e o benefício, a gente, né, endossa a segurança da vacinação. Vamos enumerar, então, vacinas de adultos, vacinas importantes, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Sim. Vamos enumerar quantas? Temos 5 importantíssimas? Temos a hepatite, geralmente é feito um reforço da difteria e tétano, a gripe, a influenza, que é tomada anualmente, hepatite A e B. Acima de 50 anos já pode ser indicado também herpes zoster, que é uma doença, né, com uma consequência de muita dor, com um risco também de desenvolvimento permanente. E para as mulheres em idade reprodutiva, a gente avalia na gestante sarampo, rubéola e coqueluche também, para a proteção durante a gravidez. O que você diria da vacina do HPV? A vacina do HPV, ela vem causando uma revolução na evolução do câncer, né? Do câncer de útero e câncer de colo de útero, câncer de orofaringe também. Ela tem países que já implementaram isso largamente para meninos e meninas, como a Austrália, e conseguiram praticamente erradicar a presença do HPV. E ela é muito inovadora no sentido de ter sido a primeira vacina que foi indicada para prevenir câncer. Hoje tem outras pesquisas de vacinas que vão ser lançadas com proteção diretamente para o câncer. A HPV foi muito inovadora nesse sentido. Eu sei que a vacina do HPV não protege contra todos os tipos do vírus HPV, mas ainda assim ela protege contra os vírus ou os subtipos oncogênicos. Aqueles que... Ou seja, é uma vacina super válida. Exato. Aqueles... É recomendado pela OMS, né? Sim, recomendado pela OMS. Ela protege contra os subtipos mais relacionados ao câncer. E tem uma coisa muito importante com relação à vacina contra o HPV, contra o câncer do colo de útero, que ela é uma vacina cara e faz parte do calendário, do cardápio oferecido pelo SUS. Então é um orgulho, é uma honra que o Brasil tenha dentro desse guarda-chuvas de vacinas, um oferecimento gratuito para proteger, né, crianças e adolescentes. O que se fala de forma errônea
de forma até irresponsável sobre essa vacina, é que ela poderia estimular o início da vida sexual de crianças e adolescentes, o que é uma grande inverdade. A gente vai aproveitar a doutora aqui para reforçar essa ideia também de uma informação distorcida de uma vacina tão abençoada. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é um modelo mundial, né? Ele é um programa que já tem em torno de 40 anos, ele é abrangente para a população inteira e as decisões são tomadas no sentido de aumentar a longevidade, diminuir a complicação de doenças graves, aumentar a produtividade, garantir o crescimento populacional estável. E as vacinas hoje, elas são comprovadamente uma das medidas com maior impacto no aumento da longevidade. No século passado, a gente tinha uma média de vida em torno de 40 anos. As vacinas contribuíram para diminuir a mortalidade infantil e hoje estão contribuindo, inclusive no caso do HPV, para diminuir o aparecimento de câncer, que tem um impacto econômico imenso em termos de tratamento. Então, realmente é um desserviço quando se questiona a validade de uma medida de saúde pública, que é uma medida de prevenção. Não, e a Austrália está aí para nos dar o exemplo, né? O vírus está praticamente erradicado na Austrália, que foi onde surgiu essa vacina. A gente sabe que no sistema de saúde público, a vacina contra o HPV é quadrivalente, né? Eu acho que na rede privada protege contra 9 tipos, Exato. é polivalente, né? Seria, mas mesmo 4 é melhor do que nenhum, né? Sim, com certeza, com certeza. Assim, recomendação para crianças, né, adolescentes, a idade é 13 anos? 13 anos. Mas adultos também podem tomar? Adultos podem tomar. Na bula da vacina até os 26. Inclusive homens, né? Até os 45 Homens também. anos. Homens também. Homens Inclusive, tem indicação do uso dela, inclusive após o diagnóstico. Pessoas que têm diagnóstico de câncer de útero também se recomenda a utilização da vacina. Queria chamar a atenção também, porque o senhor falou rapidamente sobre a vacina do herpes zoster. Eu tive herpes zoster. É muito... Dói demais. Dói demais. É um problema oportunista, né? Porque ataca o organismo a partir também de uma fragilidade emocional, né? Sim. Então a gente está sujeito a essas variações. É uma dor que ela é incapacitante. O remédio para controlar essa dor acaba sendo muito caro. Tendo em vista também que a vacina também é cara, mas é melhor gastar o dinheiro com a saúde do que com a doença, né? A gente tem hoje uma oportunidade de falar em prevenção, né? Isso eu acho que é uma grande inovação, porque a gente quer viver mais, a gente quer viver com qualidade de vida e a gente quer viver com produtividade, né? Então, o adoecer é muito pior do que o se proteger, né? E eu gosto de falar que se você não tem tempo para se cuidar, você vai ter que ter tempo para adoecer, né? Então, o herpes zoster realmente é uma infecção que tem ficado mais presente. Ele ataca o caminho do nervo, então que a gente chama de dermátomo. É uma dor muito incapacitante. Se ataca, por exemplo, o nervo óptico, você tem o risco, inclusive, de perda da visão. E infelizmente, o tratamento é um tratamento de suporte, um tratamento paliativo, mas ele não impede completamente a evolução da doença, ele minimiza os sintomas. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Eu com 40 anos, eu posso tomar essa vacina? Em bula, a vacina é indicada a partir dos 50. Aí é o que a gente chama de indicação. Eu já posso tomar essa aí. Calma, Bela, calma. Essa é cara, não precisa. Calma. E qual que é o papel, doutora Flávia, dos laboratórios nessa história da prevenção? O laboratório, ele é um centralizador de todo o caminho do paciente ao longo da assistência, né? Então, assim, a gente começa, por exemplo, antes do bebê nascer, a gente faz os exames sorológicos da mãe.
a gente vê qual que é como que ela está protegida ou não em relação a determinadas doenças, daí a gente já direciona a aplicação de vacina. Quando o bebê nasce, a gente faz o acompanhamento também. Algumas vacinas precisam da gente monitorar se elas atingiram o grau de imunidade ou não, principalmente hepatite, que a gente faz isso mais para profissionais de saúde. E quando a gente identifica que aquela criança está vulnerável, ou adulto ou idoso está vulnerável, a gente direciona para aplicação de vacina. É muito comum hoje os laboratórios também terem se tornado clínicas de vacina, porque a gente já aproveita a oportunidade da pessoa estar no serviço de saúde para poder fazer aquela aplicação. Então, todo mundo faz algum check-up, alguma avaliação aí ao longo do ano, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, aquela ali já é uma oportunidade para você já atualizar o seu cartão de vacina. Pois é, atualizar o cartão de vacinas. A gente está falando, né, que nem tem o cartão de vacina, ou seja, tem dúvidas sobre as vacinas que eu tomei ou não. Tem algum exame que ajuda a identificar isso? Não necessário. Assim, normalmente, se você não sabe o seu estado vacinal, a gente já tem um direcionamento de quais vacinas que você deve tomar, mesmo sem saber se você já tomou alguma dose ou não. Então, normalmente se complementa para aquelas vacinas indicadas para a idade, e aí não tem tanta necessidade de realização de exames, não. E quais são assim, os principais erros que você percebe, as dúvidas e erros cometidos com relação a esse tema vacinação? Eu acho que primeiro tem essa dúvida em relação à segurança, né? E eu acho que tem que ser esclarecido mesmo. Não acho que isso é um erro. Eu acho que a informação... Acho que a desinformação é uma epidemia. Né? Exato, mas a informação correta ela é fundamental. Esquecer de tomar as doses de reforço. Às vezes você acha que você já está protegido, mas não está. O reforço, ele entra dentro da fisiologia do sistema imunológico. A gente chama de efeito booster, né? Que é o efeito que é potencializador da resposta. No caso da HPV, são quantas doses? São HPV, 3 3 doses. Se não tomar as 3... Diminui a sua proteção. Exato, né? exato. Também a hepatite, são 3 doses. Qual o intervalo? Hepatite é 0, 1 mês e 6 meses. Difteria e tétano também você toma as doses. Depois tem reforços a cada 10 anos que você precisa fazer ao longo da vida. O calendário é feito para que se concentre a maior parte das vacinas numa única aplicação. A gente tem a penta, a hexa, né? Justamente para poder aproveitar e tomar menos injeção, né? Então, eu acho do erro, por exemplo, às vezes a pessoa teve a doença e acha que não precisa da vacina. Porque a doença já imunizou. Porque a doença já imunizou e na verdade, isso não é uma verdade. Diferente, é até curioso você falar sobre isso, porque né, eu não sei se a imunização vinda da própria doença é melhor, pior ou diferente da vacina. Algumas doenças, por exemplo, tem doenças que você tem uma proteção para a vida toda. Mas essa proteção, ela não é garantida de uma forma uniforme a vida toda. Então, a vacina entra potencializando. A própria varicela, que a gente toma vacina quando na infância, e depois a gente vai tomar a herpes zoster na vida adulta, é uma forma de você proteger contra o subtipo específico da varicela que pode te dar a herpes zoster. E herpes zoster é esse caso que ilustra bem, porque ter tido herpes zoster não é garantia de não ter mais, né? Isso, Pode ter outras vezes. Na minha época de infância, minha mãe colocava os primos todos juntos para pegar. Pega logo depressa. Tinha isso, Bela. Sabia? Tinha isso. Vamos pegar logo, né? Mandava o menino pra aula. Como na época da Covid, né? Eu vi um monte de gente dizer, não é melhor tirar todo mundo de casa, para todo mundo tiver que pegar, já pega. Tinha festa open bar de Covid, né? Só que as doenças, elas têm impactos diferentes, né? Lógico, a rubéola, por exemplo, na criança, no adulto jovem, ela é uma doença muito pouco impactante. Entretanto, se uma pessoa está grávida e não sabe que está grávida e toma contato, aquilo ali pode causar uma formação pós-gênito. E existe alguma doença grave para a qual não tenha vacina ainda? Algum vírus? Várias, né? Muitas. Tem algumas em pipeline de desenvolvimento, né? Mas... Por exemplo, me cita um aqui. Chikungunya já está para ser lançada. Tem de dengue, né?
A dengue do Instituto Butantan foi autorizada e está eu sendo tomei vacina testada. de dengue. E está sendo testada agora em alguns. Nem Não bem faz. pescoço, você já está Não, tomando. mas já estava liberado. Eu tomei na rede privada a vacina de dengue. Não a do Butantan, né? Eu não sei, eu tomei uma vacina que eu sei que me deu um tanto de íngua. E aí eu corri para o Mater Dei desesperada. Eu falei, meu Deus, que a gente já pensa o pior. Não sei você, Fernando, mas eu sou assim, eu tenho excesso de saudabilidade. Qualquer coisa que me tira do eixo, eu já quero ir para o hospital. Não que eu seja hipocondríaca, mas eu gosto de fazer check-up, adoro tirar sangue, eu sou a louca da saúde. E aí eu lembro que quando eu tomei essa vacina da dengue, eu fiquei com uns caroços pelo pouco. E aí eu fui checar, fiz uma ressonância, enfim, passei no médico e disseram, não, essa é só uma reação à vacina A que pode reação à dar. vacina, ela mostra que a vacina pegou. É isso que eles me disseram, é bom ter Então, acontecido, que a vacina foi eficaz. Porque, quer dizer, Interessante. estimulou o seu sistema imunológico. A íngua é isso. Isso foi no ano passado que aconteceu. A dor em saúde, que tinha aquela vacina. vermelhidão no local da vacina, são sinais de eficácia. A vacina pegou. Então, são bons sinais. É claro que isso aí pode gerar uma complicação, às vezes, um pouco mais grave, que demanda intervenção médica, mas são raras. Na dúvida, tem que procurar o médico e avaliar. Que foi o que eu fiz, eu maternei. Com relação à vacina da gripe, só para a gente amarrar esse assunto aqui, a senhora está dizendo, a reação à vacina é um sinal bom de que a vacina pegou. Mas essas reações adversas da vacina da gripe, que se parecem com a própria gripe, seriam esse caso? Sim, igual eu te falei, assim, não necessariamente é uma reação à vacina. Acontece em coincidência. Sei. Né? É a própria gripe ali, Sim. oportunista. Mas sim, porque como a vacina é atenuada, às vezes você pode desenvolver uma infecção branda, né? Que se não tivesse tomado a vacina, seria uma infecção mais. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai fazer total sentido para os tempos que nós estamos vivendo. As pessoas que estão usando canetinha para emagrecer, que é metade da população mundial, essas pessoas ficam mais imunossuprimidas, mais fragilizadas ou não, né? No sentido de que essas têm que se atentar ainda mais para a vacina, ou não tem nada a ver uma coisa Eu com a não outra. sei dizer se tem um efeito direto da caneta emagrecedora na imunidade, mas a questão do emagrecimento rápido deixa as pessoas mais vulneráveis, né? Mas não significa que tem uma recomendação especial de vacina. Eu acho que a caneta ela tem que ser usada com indicação médica, né? O emagrecimento rápido e até os modelos de corpos muito magros, isso vulnerabiliza a nossa Que agora está saúde, voltando isso, né, doutora Flávia? Na década de 90, lembra, Fernando, que as modelos eram extremamente magras? Isso me preocupa. Como nutricionista de formação, isso me preocupa um pouco desse padrão anoréxico, né? Essa Sim, coisa do magro, exato. já fica massa muscular, é longevidade, é saúde, é vida. E Exatamente. a canetinha acaba levando tudo embora. Né? Fernando falou uma Emagreça- frase que eu adorei, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Levanta o braço e fala, me emagreça, por favor. Emagreça não é sinal de saúde, né? Não Nem é. sempre é. Não não é. E não é um ponto de chegada ao emagrecimento. É um ponto de partida que dura a vida inteira, né? Porque a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, que dura a vida toda. Então, não é o caso de usar uma canetinha e pronto, emagreci e acabou, né? A vacina também está dentro desse núcleo enorme, né? Dessa cesta enorme de cuidados, né? E eu acho Alimentação. que é uma coisa que a gente, assim, que eu queria muito reforçar, assim, a vacina é um ato de cidadania, né? Porque a gente, se imunizando, a gente protege os outros, a gente facilita a imunidade em rebanho, a gente diminui a circulação daqueles vírus, bactérias que são transmitidos de uma pessoa para outra. Então, a gente protege até quem não se vacinou. Então, eu acho que é um compromisso nosso de saúde pública. Servir, né? De Sim. doação. Muito bom. É isso. Beleza. Bom, doutora Flávia Massotti, médica patologista dos laboratórios do Mater Dei. Assim, uma série de informações legais, vacinas importantes que a gente tem que tomar para a vida toda, né, Bela? É isso aí. Mais uma vez, Saúde e Bem-Estar trazendo para vocês informação de impacto, informação relevante para a sua vida, para a vida da sua família. Quero agradecer aqui mais uma vez a Rede Mater Dei, não somente por ser essa rede tão relevante para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, já há tantos anos cuidando da gente com amor, com esse olhar humanizado, mas também por nos emprestar esses profissionais renomados, competentes, para compartilhar com a gente um pouco mais de informação
para agregar aí na nossa vida. Nós que somos leigos, né? É sempre bom conversar com quem sabe, né, Fernando? Maravilha, muito obrigado. Hein? Valeu. Agradecer Até também, não próxima. podemos esquecer ao Minas, Ao Minas. que está sendo o nosso cenário aqui, Fervilhante aqui, do nosso cenário programa fervilhante. maravilhoso, Minas, que é patrimônio dos mineiros, não é isso, Bom. Fernando? E a gente espera vocês, agradecendo primeiro, doutora Flávia, pela sua participação, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela doação aqui de tanto conhecimento e agradecer você que ficou conosco até o final e a gente se vê no próximo episódio.